O povo indígena, presente em diferentes regiões do mundo, é guardião de saberes ancestrais, cosmovisões complexas e uma conexão espiritual única com a Terra e o cosmos. Suas tradições, mitos e lendas muitas vezes transcendem o tangível e se voltam para o desconhecido, para o vasto universo que nos cerca. Dentro de muitas dessas culturas, as histórias de encontros com seres de fora, que poderiam ser interpretados como extraterrestres, ocupam um papel importante. Seja como guias, mensageiros ou mesmo criadores, os chamados povos das estrelas ou espíritos celestiais aparecem como figuras de sabedoria e transformação. Na América do Norte, diversas tribos indígenas relatam a presença de seres das estrelas em suas histórias ancestrais. Os Hopi, por exemplo, possuem uma crença sólida nos Kashinas, entidades espirituais que vieram das estrelas para trazer ensinamentos à humanidade. Essas figuras não apenas ajudaram a moldar a cultura Hopi, mas também trouxeram ensinamentos sobre a importância da harmonia com a natureza e entre as pessoas. Segundo os Hopi, os Kashinas continuam observando a Terra e aguardam o momento certo para retornar e orientar a humanidade novamente. Da mesma forma, outras tribos, como os Lakota, os Zuni e os Navajo, têm lendas que mencionam os povos das estrelas. Esses seres são descritos como visitantes que interagiram com os humanos em tempos antigos, compartilhando conhecimentos sobre agricultura, astronomia e espiritualidade. Entre os Lakota, há a história da mulher búfalo branco, que desceu dos céus e trouxe ensinamentos espirituais essenciais para a tribo. Embora muitas dessas histórias sejam vistas como mitos, algumas pessoas as interpretam como possíveis relatos de encontros com seres extraterrestres no passado distante. Na América Central, a civilização maia se destaca como um exemplo fascinante de uma cultura que parecia profundamente conectada ao cosmos. Os maias eram exímios observadores do céu, criando calendários precisos e prevendo eventos astronômicos com uma exatidão que ainda intriga os estudiosos modernos. Algumas teorias sugerem que esse conhecimento avançado pode ter sido influenciado por contatos com seres de outros mundos. Embora essas ideias não sejam comprovadas, elas destacam a relação íntima que os maias tinham com o cosmos, vendo o céu como uma fonte de poder e orientação. Os aborígenes australianos, por sua vez, têm uma rica tradição oral que remonta a mais de 60 mil anos. Muitas de suas histórias mencionam seres das estrelas que desceram à Terra em tempos antigos. Esses seres, conhecidos como Vandina, são frequentemente descritos como figuras com cabeças grandes e olhos arredondados, similares às descrições modernas de extraterrestres. Para os aborígenes, esses visitantes trouxeram sabedoria e ajudaram a moldar o mundo, deixando um legado espiritual que ainda é honrado hoje. Além disso, a astronomia desempenha um papel central em sua cultura, com as estrelas sendo vistas como ancestrais que guiam e protegem os vivos. Na Amazônia, as lendas indígenas frequentemente mencionam figuras luminosas que desceram dos céus para interagir com as tribos. Essas figuras, às vezes chamadas de espíritos celestes ou povos da luz, são descritas como portadoras de um conhecimento superior sobre o universo e sobre a natureza. Para muitas dessas tribos, os céus não são apenas um espaço físico, mas uma dimensão espiritual, habitada por seres que influenciam diretamente a vida na Terra. A conexão dos povos indígenas com esses seres muitas vezes transcende o físico, sendo profundamente espiritual. Muitas tribos utilizam práticas como o uso de plantas medicinais e rituais xamânicos para alcançar estados alterados de consciência, nos quais relatam experiências com entidades descritas como seres de luz ou de energia. Esses encontros, segundo os relatos, não são aleatórios, eles têm a intenção de transmitir mensagens de equilíbrio, respeito pela natureza e harmonia universal. Além das tradições antigas, há também relatos mais recentes de líderes indígenas que afirmam ter testemunhado fenômenos inexplicáveis, como luzes no céu, objetos voadores e até mesmo encontros diretos com seres extraterrestres. Para muitos desses líderes, esses eventos não são vistos como ameaçadores,
mas como uma continuação das interações que seus ancestrais tiveram com os povos das estrelas. Eles acreditam que esses seres estão tentando nos lembrar da importância de proteger a Terra e de viver em harmonia com o universo. O que torna essas histórias tão poderosas é a forma como elas integram o cosmos à vida cotidiana e espiritual dos povos indígenas. Para eles, não há uma divisão rígida entre o terrestre e o celestial, entre o físico e o espiritual. Tudo está interligado em um grande sistema de equilíbrio e harmonia. Os seres extraterrestres, muitas vezes descritos como guardiões ou guias, são vistos como parte desse sistema, desempenhando um papel crucial na evolução espiritual e cultural da humanidade. Por outro lado, essa relação entre indígenas e extraterrestres também desperta reflexões mais amplas sobre o nosso lugar no universo. Para os povos indígenas, o cosmos não é apenas um espaço a ser explorado ou conquistado, mas uma extensão do próprio lar. Suas histórias nos ensinam a olhar para as estrelas com reverência, a respeitar os mistérios do universo e a reconhecer que a vida, em todas as suas formas, está interconectada. Assim, a relação dos povos indígenas com os aliens vai muito além da curiosidade ou do fascínio. Ela reflete uma visão de mundo profundamente espiritual, que nos lembra da necessidade de respeitar a Terra, de buscar a harmonia com o cosmos e de valorizar os ensinamentos que podem vir de fora, sejam eles espirituais ou, quem sabe, de civilizações distantes. As histórias que eles compartilham, sejam lendas ancestrais ou relatos modernos, continuam a inspirar, desafiar e expandir nossa compreensão sobre o universo e o nosso papel dentro dele.